Em nome de Jesus, os discípulos continuam a fazer o bem e a espalhar a graça de Deus. Buscando experimentar da mesma graça, celebremos com a alegria da ressurreição de Cristo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face.
os que buscam o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na primeira leitura, ouvimos sobre o milagre da cura de um homem coxo, realizada em nome de Jesus por Pedro e João. Eles se abriram totalmente à graça de Deus e dele se fizeram um instrumento. Sejamos também nós, irmãos, instrumentos da graça de Deus. Com o salmista, convidamos a todos a exultar de alegria em Deus por todos os seus grandes feitos realizados em favor de seu povo. No Evangelho de hoje, Jesus aparece
e interage com 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Nessa interação, ele ressalta a importância de 2 partes importantes da celebração eucarística. Uma delas é a palavra de Deus. Durante o caminho, ele retoma as Escrituras, desde Moisés, para falar de si e tentar abrir os olhos dos 2 para enxergarem que quem lhes falava era o próprio Jesus. A outra é a própria Eucaristia. Ao sentar-se com os 2 à mesa, Jesus abençoa o pão, o parte e o dá aos discípulos. E foi ali, depois de ouvirem a palavra e de participarem da partilha do pão, que os olhos dos discípulos se abriram para reconhecer Jesus. Irmãos, dediquemo-nos também nós ao estudo da palavra de Deus e participemos nós também da festa da Eucaristia. Participemos da missa dominical. Que a palavra e a Eucaristia nos libertem de toda cegueira e nos ajudem a enxergar a Deus. Que continuemos a perceber e a celebrar a presença contínua e transformadora de Deus na nossa caminhada de fé. Que a alegria do Senhor ressuscitado seja nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito